Se você pudesse voltar no tempo, com certeza você tomaria algumas escolhas diferentes com o seu dinheiro. Eu tomei algumas escolhas que mudaram a minha vida, e eu não aprendi isso com ninguém, eu aprendi na raça. Hoje, aos 19 anos de idade, eu quero compartilhar com você o que eu aprendi sobre o dinheiro antes dos 20, o que ninguém nunca me ensinou na escola e nem em casa. Eu comecei a trabalhar cedo, com apenas 17 anos de idade, não por luxo, mas por necessidade, porque a minha mãe se separou do meu pai quando eu era muito novo e ela passou a sustentar a casa sozinha, ela e 3 filhos. Então, desde cedo, eu sentia a necessidade de ajudar. No começo, meu foco era somente ajudar ela mesmo, só que eu também queria pagar as minhas coisas sem precisar dela. Poder ir ver a minha namorada, dar um presente para ela, cortar o cabelo a hora que eu quiser, enfim, ter meu próprio dinheiro para fazer minhas coisas. Mas aí eu percebi que só isso não ia me tirar do lugar, porque eu estava literalmente trocando as minhas horas por dinheiro. Mas, felizmente, eu fiz um estágio não remunerado de 90 dias. Eu não fui remunerado por isso, não era um emprego, era somente uma experiência para que eu pudesse colocar no currículo e conseguir um emprego lá na frente. Porque, para resumir, eu tinha duas objeções para conseguir emprego: idade e experiência. Idade eu não tinha o que fazer, eu era jovem, mas a experiência podia mudar, colocar alguma experiência que eu tive, mesmo sem ganhar nada, para poder aparecer oportunidades de emprego, entende? Então esse tempo que eu tive foi necessário para que eu pudesse entender o que eu faria com o meu dinheiro quando eu tivesse um salário, quanto eu ia investir, porque isso tudo faz toda a diferença. A primeira coisa que eu quero que você entenda nesse vídeo é que dinheiro não é somente para gastar, dinheiro é para construir. Muitas pessoas dizem: ah, eu só vou viver uma vez, eu tenho que aproveitar. Exatamente, eu penso da mesma forma, só que com uma perspectiva diferente. Se eu vou viver só uma vez, por que em vez de gastar tudo, eu não posso construir um pouco para que lá na frente eu possa usufruir desses meus investimentos? Em vez de gastar tudo que eu recebo com curtição, prazer imediato, eu prefiro investir uma parte do meu dinheiro, tudo que eu recebo, para que lá na frente eles possam me dar uns frutos e eu possa colher e aproveitar. Não minha aposentadoria, mesmo jovem. Eu não quero enriquecer quando eu estiver velho, eu quero enriquecer jovem. Então, desde cedo, eu aprendi a separar uma parte do meu dinheiro, mesmo que seja pouco. Eu comecei a investir antes mesmo de começar a trabalhar, antes mesmo desse estágio não remunerado que eu fiz. Eu comecei a investir com 16 anos de idade, com apenas R$ 8. Mesmo com pouco, eu já queria investir, eu já queria crescer. E isso fez total diferença na minha vida, porque hoje, recebendo um salário no meu terceiro emprego, eu invisto muito mais. Então, antes de qualquer coisa, se você acha que não tem dinheiro para investir, é desculpa sua, porque hoje nós temos investimentos que a partir de R$ 1 você já pode investir, que é o CDB com liquidez diária, você só precisa de R$ 1. Então você pode dizer: ah, não tenho dinheiro para investir. Com R$ 1 você pode começar, então apenas começa. Eu comecei com 8, não tenho vergonha disso, e isso fez total diferença, porque eu continuo investindo constantemente todos os meses. Mas você pode pensar: esse R$ 1 não vai fazer diferença nenhuma na minha vida. Faz sim. Eu fiz R$ 8, certo? Ele não fez nenhuma diferença na minha conta bancária, mas fez diferença na minha mentalidade. E foi graças a isso que eu continuo investindo todos os meses constantemente, pensando no meu futuro, pensando nos frutos que eu vou colher lá na frente. Aí foi aí que tudo começou. Comecei a trabalhar, comecei a receber meu salário, comecei a usar planilhas no Excel para controlar meus gastos. Tudo que entra e tudo que sai do meu bolso, eu coloco em uma planilha no Excel, para me entender tudo que está entrando, saindo, para mim saber onde eu estou errando, onde eu estou acertando. Coloco tudo que eu invisto. Dessa forma eu consigo entender o valor do tempo, o valor do meu dinheiro. Eu não quero simplesmente vender minhas horas em troca de dinheiro. É por isso que eu invisto. Muitas pessoas dizem: ah, eu quero ganhar dinheiro enquanto eu durmo. Investimento é uma forma de você ganhar dinheiro enquanto você dorme. Sem demorar muito, eu quero deixar aqui uma analogia para você desse livro aqui, Os Segredos da Mente Milionária. O autor deste livro, Harv Eker, ele fala que para ele o seu dinheiro é como se fosse um soldado. Uma cédula de dinheiro é como se fosse um soldado que toda vez que ele puxa da carteira, ele vai colocar para trabalhar para ele. O dinheiro não dorme, o dinheiro não precisa parar para beber água e para comer, ele não precisa descansar. Ele está 100% do tempo trabalhando para você. Imaginei quanto dinheiro você ganharia sem precisar dormir, descansar, almoçar, beber água, trabalhar 24 horas do dia, sem feriado, sem final de semana e ganhar muito dinheiro, né? Exatamente assim é o dinheiro na sua vida. Se você colocar ele para trabalhar, ele vai trabalhar todas as horas para você. Bom, eu acredito que eu já falei demais, então vamos para as lições que eu aprendi antes dos 20. A primeira lição que eu quero te passar é que você não precisa ganhar muito dinheiro para começar a investir. Eu comecei com pouco e fui construindo. Eu comecei com R$ 8, hoje eu consigo aportar muito mais. Esperar ficar rico
para começar a investir é uma armadilha. Isso não funciona. Eu acredito da seguinte forma: se você não investe R$ 100 hoje, recebendo 1.000, que é 10%, você não investiria R$ 1.000 se você recebesse 10.000, tá entendendo? Se você não investe pouco hoje, recebendo pouco, você não investiria muito, recebendo muito. Então, por mais que seu salário seja pouco, que você está gastando tudo, que você não tem o hábito de investir, comece a investir com pouco dinheiro, porque isso vai fazer a diferença na sua vida. Vamos fazer assim: hoje é mês 4, abril. Comece investindo 4% do seu salário, maio 5%. Quando finalizar o ano, você vai estar investindo 12% ao mês. Você vai começando aos poucos, vai construindo. Eu tive essa ideia fazendo um vídeo recentemente e eu tô anotando isso aqui para passar uma dica para vocês, porque realmente funciona, tá? Eu estudei antes de começar a ganhar meu primeiro salário. Então, todo o salário da minha vida, eu separei 10%, literalmente. Eu comecei a trabalhar com 17 anos e com o meu primeiro salário, eu já comecei a investir pelo menos 10% do que eu ganho. Tudo que entra no meu bolso, eu separo 10% para investir, principalmente o salário. Hoje, eu tenho condições de investir muito mais do que 10%. Mas isso é graças aos R$ 8 que eu comecei investindo. A segunda lição que eu quero passar para você hoje é que ou você controla o seu dinheiro ou ele o controlará. Muitas pessoas que estão assistindo esse vídeo ganham e simplesmente gastam. Não pensam no futuro, não separam uma parte para investir, não tem reserva de emergência. Eu só se vivo uma vez. Tá vendo com uma perspectiva diferente. Essa frase eu vejo de outra forma. Eu já expliquei no início do vídeo. A primeira coisa que você tem que entender para você controlar o seu dinheiro é você se pagar primeiro. Exatamente esses 10% que eu te falei. Se você pegar o teu salário, 1.518 hoje, e a primeira coisa que você fizer é separar pelo menos 10% para investir, você está controlando o seu dinheiro. Eu uso o planilha no Excel para controlar tudo que entra e tudo que sai do meu bolso. Vamos supor que eu recebi o salário hoje, sei lá, hoje é quando? Dia 23. Recebi o salário hoje, dia 23, coloquei lá a data. Mas mais tarde eu vou pegar um mototáxi para ir ver minha namorada. Vou lá e coloco mototáxi, sei lá, R$ 15. Isso é um controle financeiro. Eu estou controlando. Se eu não controlar meu dinheiro, ele vai me controlar. É fácil. A terceira lição é que parcelamento é um veneno financeiro para quem não sabe usar. Eu já vi muitos familiares entrarem em dívidas por besteira, sujar o nome, enfim. Sempre que você puder pagar à vista, pague. Se você não souber usar, é claro. Se você souber usar um parcelamento, isso vai te ajudar bastante. Porque você pode deixar o dinheiro rendendo enquanto você paga as parcelas. Vamos supor que seja R$ 1.000. Aí tu pode comprar à vista, certo? Mas tu passa no limite do cartão. Tu deixa aqueles R$ 1.000 rendendo e todos os meses tu vai resgatando para poder pagar aquela parcela, certo? Você vai ganhando dinheiro enquanto você paga. Mas vamos supor que você não sabe fazer isso. Aí você parcela sem ter o dinheiro. Sei lá, tu quer comprar um iPhone. Pô, velho, iPhone é o que mais acontece com as pessoas. Pega um iPhone e parcela em 12 vezes, 24 vezes. Aí não tem o dinheiro para pagar à vista, certo? Aí fica pagando todos os meses. Ela está comprometendo o salário dela. Vamos supor que o salário dela é representado por esses 5 dedos aqui. Aí ela compra um iPhone parcelado, aí ela perde aqui, sei lá, 20% do salário dela, certo? Aí ela passa a viver com esses 80%. Só que ela já não conseguia viver com os 100%. Já tá ficando pouco o salário dela. Aí ela passa o iPhone, perdeu o salário, porque todos os meses ela tem que abrir mão de uma parte do salário para pagar a parcela, não é verdade? Aí ela passa a viver com esses 80%, que já não é comum para ela. Então ela está se auto-sabotando, literalmente. Se você é uma dessas pessoas que usa muito parcelamento e não sabe controlar o que comprar, pense em 3 coisas antes de comprar. Eu realmente quero comprar isso? Isso daqui você normalmente vai dizer sim, né? Mas depois você se pergunta, eu posso comprar isso? Porque você vai ver suas condições. Se você parar para refletir, você não vai comprar um iPhone que vai comprometer 20% do teu salário, sendo que com 100% do teu salário tu já não está vivendo bem, está sobrevivendo. E a terceira pergunta, eu posso esperar para comprar isso? Você pode começar a investir um pouco, pegar os rendimentos, reinvestir e depois comprar seu iPhone. Tem que priorizar o que você quer no momento. Você quer o quê? Construir uma independência financeira, ficar livre, receber rendimentos que futuramente vão pagar o teu salário ou ficar somente nas dívidas? Pense essas 3 coisas antes de comprar. Eu realmente quero? Eu posso comprar? Eu posso esperar? A quarta lição que eu aprendi e que eu acredito que vai fazer a diferença no seu dia a dia é que você precisa ajudar a sua família, mas não se esqueça de construir a sua base. Eu aprendi isso porque o intuito de eu conseguir um emprego era ajudar minha mãe em casa a sustentar nós.
Eu, ela e os meus irmãos, certo? Mas em nenhum momento eu esqueci de investir, porque pensando em investir, eu também estou pensando nela, pensando na minha família, no futuro, entende? Então, ajude financeiramente. Se você é o provedor da sua casa, a provedora da sua casa, beleza. Pague suas contas, mas não se esqueça de se pagar também. Não se esqueça de separar uma parte para investir. Não é obrigado a separar 10%. Mesmo que você não consiga agora, invista pouco. Equilibrar isso pode ser difícil, mas é essencial. A quinta e última lição que eu posso te passar aqui hoje é que você precisa focar em aprender, não só em ganhar. Eu citei um livro aqui no início do vídeo e eu quero citar ele novamente, Os Segredos da Mente Milionária, que neste livro o autor fala que você deve separar também 10% para você investir em educação financeira. Nesse livro ele fala, invista pelo menos 10% para investir, investe pelo menos 10% para tal coisa, mas ele também fala para você investir 10% na sua educação financeira. Como? Separar um valor mensal para você comprar livros, para você fazer mentorias, para você comprar cursos, participar de algumas palestras, porque conforme você cresce, os seus rendimentos crescem, isso é fato. Se você parar para refletir, quanto mais você melhora a si mesmo, mais chances você tem de ganhar dinheiro. Os seus rendimentos crescem conforme você cresce. Eu invisto muito dinheiro em livros, em cursos, mentorias, principalmente livros. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Aqui, ó, eu tenho muitos livros aqui, muitos de finanças, muitos de investimentos, desenvolvimento pessoal. Eu quero deixar bem claro que eu só leio livros que eu acredito que de fato vão me ajudar no dia a dia, que vão me ajudar a crescer, que vão agregar valor na minha vida. Eu não vou ler livros, por exemplo, sobre Harry Potter. Nada contra quem lê Harry Potter. Eu sou, como é que eu posso dizer, a favor de quem lê. Não importa qual livro seja. Você lendo, você está na frente da maioria das pessoas. Mas se você lê livros que você sabe que vão te ajudar no dia a dia, sobre finanças, investimentos, desenvolvimento pessoal, riqueza, crescimento profissional, enfim, qualquer um desses livros, eu apoio ainda mais, porque você está lendo coisas que vão te ajudar, que vão te fazer crescer, que vão melhorar a sua vida de fato. Mas é claro, não adianta somente ler, você tem que aplicar. Eu acredito que 20% é teoria e 80% é prática, então não adianta somente ler, você precisa praticar. Se você somente ler esse livro aqui, não vai fazer diferença nenhuma na sua vida, porque já já você vai esquecer. Mas se você aplicar, você realmente vai ter uma mente milionária, como esse livro aqui aborda. Eu acabei de passar 5 lições importantes para você e eu quero deixar bem claro, para concluir o vídeo, que essas lições você não vai aprender na escola, não vai aprender na faculdade, não vai aprender em casa com seus pais ensinando, porque isso raramente acontece. O sistema educacional de hoje em dia não te prepara para crescer e empreender, investir. Eles te preparam para você ser um trabalhador braçal, para você passar a sua vida inteira trabalhando e no final se aposentar recebendo uma mixaria. Então eu te digo, se eu consigo planejar o meu futuro hoje, é porque eu tomei algumas atitudes que você também pode tomar. Por meio dos investimentos, eu consigo planejar o meu futuro. E eu já te digo, eu não quero me aposentar, trabalhar 30 anos para se aposentar pelo INSS e receber uma mixaria. Eu construo meu futuro de hoje. Eu estou plantando, eu estou investindo aos poucos, construindo um patrimônio que estão me dando rendimentos X por mês e com certeza vão me dar uma aposentadoria bem melhor do que o INSS. Eu recomendo você fazer isso. É o que eu faço, dá certo, eu acredito que vai continuar dando certo e eu recomendo para você também, para que você possa construir o seu futuro. Você não precisa chegar nos 20 anos, como está no título do vídeo, você não precisa chegar aos 30 anos para aprender tudo isso. Eu, com 19 anos hoje, aprendi essas lições e resolvi te passar aqui por meio desse vídeo. Então basta você aplicar, independente da sua idade. Porque o que você faz hoje vai determinar como vai ser a sua vida daqui a 5, 10, 15, 20 anos. Albert Einstein disse uma vez que insanidade é você fazer a mesma coisa e esperar resultados diferentes. Pense bem, se você não está satisfeito com a sua vida hoje, que eu acredito que você não está, já que você está assistindo esse vídeo, é porque você faz coisas que estão te dando um resultado. Então, para ter um resultado diferente, faça coisas diferentes. E como você está nesse vídeo, aproveite e aplique essas 5 dicas, essas 5 lições que eu acabei de te passar. Que eu acredito, na verdade tenho certeza, que você aplicando essas 5 lições, você vai ter resultados diferentes. E tendo resultados diferentes, você não vai ser insano, como diz Albert Einstein. Se essas 5 lições fizeram sentido para você, deixa aqui o seu like para que esse vídeo possa atingir mais pessoas. Comenta aí quais as lições você já aplica, quais lições você vai aplicar, qual lição mais
tocou em você, porque eu acredito que algumas pessoas vão se identificar com algumas lições. Então deixa aqui nos comentários, eu vou adorar responder, beleza? Se inscreve aí no canal se você não for inscrito e ativa o sininho para você ficar sabendo dos novos vídeos. Compartilhe esse vídeo para aquele amigo, amiga, familiar, enfim, qualquer pessoa que você acredita que está precisando ouvir essas lições sobre dinheiro. E muito obrigado pela sua atenção, porque o seu bem mais precioso, mais valioso, é o tempo e você dedicou ele assistindo esse vídeo. Então, muito obrigado e até o próximo.